Oi, hoje eu vim aqui te falar sobre as agulhas e será que elas podem influenciar no teu cesto? A diferença delas, será que pode influenciar? Primeiro, eu trouxe aqui várias, olha só. Existem de vários tipos. Existe agulha de metal, agulha importada, que ela é mais um acrílico, agulha de bambu, e também a agulha de plástico, tá? Mas e aí? Será que muda alguma coisa, influencia alguma coisa numa peça? Ou o que acontece quando eu uso de diferentes tipos de numeração? Tem diferença na numeração? A ponta dela influencia? O quê? Vim aqui te solucionar todas essas dúvidas. A primeira delas é a seguinte, tá? Na maioria das vezes, o tipo da agulha, ela não influencia muito na tua peça, tá? Ela influencia mais pra ti. O que acontece, né? A agulha de metal, geralmente, ela é um pouco mais pesada. Então, pode ser que tu não te acerte tão bem com ela. A agulha importada, ela é mais... Ela é melhor, tá? Só que não quer dizer que tu precise ter ela pra fazer peças. Não. Eu comecei pela de metal, fiquei assim, ó, trabalhei por um baita tempo com a de metal e até hoje eu utilizo ela. O que pode mudar, né, influenciar na tua peça aí? Eu gosto sempre de falar pra vocês, quando vocês forem comprar uma agulha, para que vocês vejam se ela tem a ponta, tá, mais acentuada, digamos assim. Que ela não seja com uma ponta tão arredondada. Mas por que motivo? Quando a gente vai passar a agulha pelo centro do nosso ponto, quando ela é pontuda, ela passa mais fácil. Então, facilita mais na hora da gente trabalhar. E aí, o que eu sempre digo, né, é que quanto mais fácil ficar para trabalhar com crochê, mais eu tô fazendo. As minhas agulhas, as que eu mais uso, elas são pontudas, ó. Essa daqui é da Prim, ergonômica. E ela é um pouco mais cara que o normal, tá? Essa daqui custa mais ou menos uns R$ 50, depende do lugar. E essas daqui, de metal, varia o valor, mais ou menos uns R$ 10, tá? Depende aí da cidade que tu for. E aí, falando sobre numerações, o que a gente pode saber, né? Eu gosto de indicar a partir das 6, tá? Muita gente indica agulha 9, 10 e eu já acho demais, tá? Pra começar, eu gosto sempre de dizer pra vocês que não existe agulha certa. Existe a agulha que tu te adapta melhor. Eu me adapto mais com a agulha 6, a agulha 5,5 e às vezes eu vou pra 7, tá? Mas é raro. Por que motivo eu utilizo agulhas baixas e não altas? Quando a gente utiliza uma agulha mais baixa, é porque a gente tem o ponto mais frouxo, tá? O nosso ponto ele fica mais soltinho e a gente consegue identificar que ele é frouxo quando o nosso cachepô, utilizando uma agulha maior, ele não fica tão estruturado, tá? Então, quando tu ver que o teu ponto ele tá frouxo, diminui a agulha. E aí, Helena, se meu ponto é muito apertado, como que eu sei que ele é apertado? Quando a gente tá fazendo ponto e a gente quer saber se ele tá muito apertado, a gente tem que ver como que tá a tensão na nossa mão. Mas como assim? Quando a gente tá fazendo muita tensão, tá? Tô segurando a minha agulha, tô fazendo muita tensão no meu ponto, significa que ele vai ficar mais apertado. Então aí eu te recomendo tu aumentar a numeração da agulha. Mas se tu tá começando, recomendo que tu comece por uma agulha 6 ou 7. Acredito que tu vai te adaptar melhor, tá? Além disso, como segurar a agulha? Tá? Tem dois jeitos que eu mais utilizo aqui. O primeiro deles é assim, com a minha agulha por cima da minha mão aqui, ó, desse jeito aqui, como se eu estivesse segurando uma caneta. E o outro jeito é assim, tá? Segurando desse jeito, com a minha mão ficando por cima da minha agulha. Aqui a agulha fica por cima da minha mão e aqui a minha mão fica por cima da agulha.
Os dois jeitos são muito bons de trabalhar, tá? Eu utilizo os dois jeitos. Às vezes eu tô fazendo com um jeito e às vezes depois já vejo quando eu tô com outro jeito. E aí, Eliana, como que eu sei qual é a agulha certa pro meu fio? Depende da espessura, não depende? Eu posso usar qualquer agulha para qualquer fio? E a resposta é que depende, tá? Eu consigo adaptar. Por exemplo, se eu tô usando um fio muito largo, muito mais largo, né? E depois eu tenho que trabalhar com fio muito mais fino, eu consigo apertar o meu ponto só utilizando a 6. Tipo assim, tô trabalhando com fio grosso, aí eu tô usando a 6. Aí eu já sei que meu ponto ele vai ficar mais apertado. Então, eu tenho que puxar a laçada, soltar um pouco mais. Se eu tô trabalhando com fio fino com essa agulha aqui, eu vou saber que eu preciso apertar um pouco mais o ponto para que ele não fique folgado. Então, vai aí da tua experiência que tu tiver. Lembrando sempre, né, que o melhor jeito de aprender é treinando. Então, Helena, tentei aqui, não tô me adaptando. Troca a agulha, vai testando, porque a gente só consegue saber qual é a melhor pra gente testando. Trouxe aqui, vou pegar um fio aqui, pra gente saber como que a gente sabe, pra gente saber como a gente sabe, pra gente ver como saber qual agulha utilizar para cada fio, tá? Peguei aqui, vou pegar uma agulha número 7, tá? E aí, o que eu tenho que analisar quando eu vou testar? Eu deixo a minha agulha aqui reto e coloco o fio assim. Opa! Olha só, passo aqui e deixo ele assim, ó, desse jeito. O que eu vou analisar na minha agulha? Quando eu puxo aqui pra baixo e trago ele aqui, tá? A minha parte aqui de cima, ela tem que tá aparecendo, né? Nem que seja um pouquinho. Não sei se vai focar aqui, tá? Ali, ó, tá aparecendo um pouquinho. O que não pode acontecer, né? Não é que não possa, tá? Porque eu utilizo a 6 e a 6, ela sai do ganchinho, tá? Mas, via de regra, vocês têm que cuidar para que o fio ele não passe da agulha, tá? Não tape todo o ganchinho. Se ele tapa todo o ganchinho, quer dizer que ele não puxa o suficiente, tá? E aí acaba escapando na hora que tu puxa o fio. Também tem que cuidar para que não sobre muito a agulha. Ó, aqui, ó, tá sobrando um espaço bem grande dela aqui. Então, tem que tomar esse cuidado aí, porque aí o que acontece? Quando a gente tá usando uma agulha muito grande para um fio mais fino, o nosso ponto ele fica frouxo. Ou vice-versa, né? Como eu expliquei pra você. E aí, voltando à pergunta lá do início, né? Será que a agulha, a numeração, ela pode influenciar? E a resposta é que sim. Se a gente faz uma peça com a agulha número 6 e a gente vai e faz outra com a mesma quantidade de pontos, a mesma estrutura, e aí com outra agulha, tipo com a agulha 7, a nossa peça que a gente fez com a agulha 7, ela vai ficar maior do que a peça com a agulha 6. Então, tudo isso pode influenciar. O fio pode influenciar, a agulha pode influenciar. E então, eu espero ter te tirado algumas dúvidas em relação à agulha, né? Pode ficar à vontade para me perguntar caso tu tenha mais alguma dúvida sobre esse assunto.